ponto, vamos acompanhar Ângelo diante de um terrível engano, toda a sua angústia diante de um terrível engano. Vamos ao conto. Ângelo sentia-se mal, detestava certos tipos de lugares, como hospitais e laboratórios, portanto não admitia permanecer ali, no saguão do Instituto Médico Legal, por muito mais tempo. Tudo era repulsivo, o cheiro de desinfetante misturado ao cheiro das sujeiras que deveriam ter sido totalmente retiradas causava-lhe náuseas. Tinha nojo até dos poucos móveis que havia. Pareciam sujos. Sentia aversão pela cor cinza escuro das paredes que estavam encardidas. Sem falar no clima tétrico inerente àquele lugar. Adiante, uma família inteira chorava comovida com a morte de um ente querido. Ângelo, que não conseguia encarar a dor de frente, horrorizava-se com a quantidade de pessoas que estavam lá para retirar aquele corpo. Mesmo sem querer, tinha escutado todos os detalhes do acidente que provocara aquela morte. Queria se distanciar dessa situação, pois isso tentava se convencer que ele era melhor do que aquela família, que parecia ter compulsão pela tristeza e prazer de se entregar ao desespero. Não, ele não poderia estar ali. Se não fosse por Félix, jamais estaria nessa situação. Se Félix não fosse tão insuportavelmente fraco, ele poderia ir embora. Ângelo, de novo, tinha cedido às vontades do amigo, mas hoje já estava certo, seria a última vez que isso acontecia. Ele romperia a longa amizade, se preciso, pois estava cansado da eterna dependência de Félix, sempre exigindo seus sacrifícios, sempre solicitando apoio. Definitivamente acabrunhado, pensou que àquelas horas da madrugada poucos seriam os funcionários de plantão e que tudo aquilo iria demorar muito tempo para terminar. Por isso, debruçou-se no balcão a ponto de ficar com a parte do corpo em outro ambiente. Dessa maneira, esperava escutar algo que lhe desse alívio, alguma coisa como os passos de um funcionário sonolento que viesse comunicar que tudo fora um terrível engano. Já se imaginou em casa, refazendo-se do enjoo que aquele lugar provocava. Talvez depois de um banho conseguisse dormir e sonhar com Lúcia batendo à sua porta, entrando em sua cama. Nos braços dela, envolvido por aquela pele macia, ele poderia esquecer todo esse pesadelo. Quando saiu de seus devaneios, Ângelo percebeu que todos haviam ido embora. Só na última cadeira, encostada à parede, estava Félix. Parecia um corpo esmagado pela própria dor. Pobre Félix! Ângelo, que não aguentava vê-lo sofrer, pensava em tirá-lo dali o mais rápido possível. Não suportava ver a fisionomia do amigo tão angustiada. Um calafrio percorreu sua espinha quando se lembrou da triste figura de Félix à sua porta nessa tarde. Desamparado e trêmulo, sequer conseguia falar, mostrava apenas o papel com o comunicado policial. Favor comparecer para reconhecimento de Lúcia. Foi o que Ângelo conseguiu ler, pois seu corpo amoleceu e a vista turvou, impedindo de terminar a leitura. Ele não queria lembrar-se daquele susto, pois temia que ele se repetisse como agora, no momento em que um funcionário se aproximava dele. Sentiu seu coração batendo tão forte que mal conseguia ouvir o que o homem falava. Félix, senhor Félix, é isso? Sim, respondeu o outro, contorcendo-se na cadeira numa tentativa de ficar em pé. O senhor queira me acompanhar. Ao se levantar, Félix deixou cair no chão os óculos que estavam em seu colo. Foi a necessidade urgente de ajudar o amigo que sustentou e impulsionou as pernas de Ângelo, levando-o em sua direção. Amparou-o, segurando seus dois ombros por trás, e dessa maneira foram os dois, tropegamente pelo corredor frio e cinzento. Uns poucos metros parecia uma imensa jornada. Aproximaram-se de uma porta dupla que foi aberta por alguém. Ao entrarem na sala, ambos perceberam um corpo sobre a mesa metálica. Era chegada a hora, bastava alguns passos. Quando as pernas de Ângelo negavam-se a andar, o peso de Félix o empurrava. Quando Félix parava, era o movimento de Ângelo que o impelia.
Juntos, abraçados, tristes e angustiados, viram uma mulher morta à sua frente. Uma mulher comum, despida, sem nada que a cobrisse, e com aquela terrível etiqueta de identificação amarrada no dedo do pé direito. Estavam petrificados diante daquele quadro desumano. Demoraram um pouco para afrouxar a força com que se prendiam. No esboço de um gesto de indignação, Ângelo apontou para o rosto daquela mulher, soltando-se então do amigo. Seu gesto deu início a uma observação. Os cabelos escuros, não muito curtos, pareciam molhados e grudados à cabeça. O rosto era pálido, os lábios finos e sem brilho estavam até ligeiramente arroxeados. Não parecia estar dormindo. Aquele rosto parecia vazio. Continuou seu exame. As mãos caídas ao lado do tronco eram amareladas. Tocou na mais próxima. Estava gelada e dura. Foi aí que gritou: Esta mulher está morta! Aflito, procurou com o olhar alguma confirmação no rosto de outras pessoas. Não viu nenhum gesto. Se tivesse escutado com mais atenção, teria percebido o começo de um riso sufocado logo atrás dele. O funcionário que os chamara adiantou-se e disse: Os senhores precisam entender que as características mórbidas podem alterar, mas logo parou, pois percebeu que ninguém o escutava. Ângelo, no entanto, concordava com ele. Era impossível reconhecer Lúcia naquela mulher que parecia de cera. Lúcia era viva, dengosa, doce e carinhosa. Seus olhos brilhavam, seu sorriso encantava. Onde estava toda a sua luz? Ao espanto seguiu-se a indignação e com ela o desejo de negar tudo aquilo. Logo, a certeza de que estava diante de um terrível engano se apoderou dele. Queria desfazer essa confusão o mais breve possível. Quanto mais examinava o corpo, mais sua certeza crescia. Lúcia nunca ficaria assim tão morta quanto aquela mulher. Sua graça e vivacidade teriam deixado marcas em seus músculos e pele. Ângelo ficou angustiado. Precisava encontrar alguma coisa que provasse definitivamente que aquela mulher não era Lúcia. Lembrou-se então de algo. Claro, havia a pinta. Aquela pinta que ela lhe dera em seu aniversário há algum tempo atrás. Ficava à esquerda, uns 10 centímetros abaixo do umbigo. Aproximou-se da mesa, examinando detidamente o local com o olhar. Sim, ela não estava lá. Entusiasmado, procurou Félix para lhe dar a boa nova. Só então percebeu que ele sentara a uma escrivaninha e já assinara o reconhecimento e a liberação do corpo. Ângelo correu até ele e sua alegria interna chocou-se com a fisionomia acabada do outro. Foi esse choque que o fez perceber que não poderia simplesmente explicar a todos ali o terrível engano que estavam cometendo. Félix era o marido, e cabia a ele reconhecer ou não o corpo de Lúcia. Como falar de um sinal numa parte tão íntima, no momento em que ele não tinha resposta para isso e por isso calou? Amparou o amigo na retirada do corpo, providenciou o transporte e até começou a tratar do velório. Já na casa de Félix apareceu alguém que se encarregou de outros detalhes. Ângelo ansiava se afastar dali, pensava em se deliciar com sua alegria. Lúcia estava viva e ele poderia encontrar-se com ela novamente. Saiu caminhando para sua casa, que ficava apenas a 2 quadras. Seus passos eram rápidos e num instante fechava a porta atrás de si. Seu apartamento de solteiro estava um pouco desarrumado e ele percebeu ali alguns sinais deixados por Lúcia, embora já fizesse mais de uma semana. Ainda cheio de felicidade, atirou-se da cama e pensou em arrumar a casa para receber a namorada assim que ela voltasse. Já se imaginava abraçando-a, sem lhe dar tempo de contar o que acontecera. Foi então que apareceu uma pequena preocupação, turvando sua felicidade. Onde estaria sua namorada? Ela nunca se ausentara por tanto tempo. Até hoje não tinha se importado com isso, mesmo quando estivera na casa de Félix há alguns dias. Ele falou: Lúcia já devia ter voltado da praia, disse ele. Ela não foi passear uma semana fora? Perguntou Ângelo. Não, eram só 4 dias. Estou preocupado. Há 2 dias Félix falou que iria à polícia, e Ângelo pensou que era um excesso de zelo, pois, durante esse período de ausência,
Lúcia passara 2 noites com ele, mas agora onde estaria? Revendo suas lembranças, começou a analisar o último encontro, quando ela chegou com uma garrafa de vinho, bebeu-a quase todo e estava feliz. Gostaria de mudar, disse ela sorrindo. Aliás, eu vou sair. Onde você quer ir? Poderíamos ir passear, respondeu ele apaixonado. Eu vou sair, viajar, andar, você vai ver. Foi então que Ângelo lembrava-se bem que se deitou e falou como para si mesma. Vou sair, vou longe voar, deixar tudo que me aborrece, meu emprego, meu pequeno salário. Parou indecisa e continuou mais baixo. Essa situação. Sim, querida, eu sei, mas eu garanto, na quarta-feira eu crio coragem e falo com Félix. Dê-me só mais esses dias. Ela sorrindo perguntou: quanto tempo mais você quer? Eu te dou tudo, meu amor. Atirou-se em seus braços e amou-o loucamente. Entre suas lembranças, Ângelo se encontrou aos poucos com a dura verdade, que foi atingindo seu coração como um veneno fatal. Paralisado e atônito, entendeu que se enganara, deduzindo uma declaração de amor onde havia um adeus. Todos esses pensamentos foram caindo sobre ele, comprimindo seu peito, impedindo de respirar. Com um pulo, tentou reagir tossindo. Queria livrar-se daquela sensação sufocante, mas o que conseguiu foi somente explodir num choro convulsivo, que saiu como se seu peito arrebentasse com aquela dor. Ele fora abandonado, junto com Félix, com o emprego e com tudo o que tornava a vida dela maçante. Por que teria feito isso? Porque ela levou para longe dele toda a sua graça e seu encanto. Ela devia saber que ele não conseguiria viver sem ela. E foi pensando nessas coisas e chorando copiosamente que Ângelo perdeu a noção do tempo. Ficou deitado, talvez tenha cochilado ou talvez dormido. Acordou assustado e percebeu que mais um pouco e perderia o enterro. Em sua corrida desesperada e insana, não conseguia definir o que faria. Decidiu que deveria dar um jeito de fazer Félix examinar o corpo novamente. Mas essa decisão foi perdendo força à medida que se aproximava do cemitério. E exatamente quando lá chegou, espantou-se consigo mesma ao ver aquelas pessoas conhecidas de Lúcia tão pesarosas. Duvidou da sua observação. Teria visto certo? Será que aquele não era o corpo dela? Começou a pensar que poderia ter se enganado. Com o coração estraçalhado, sem saber o que fazer, viu o cortejo passar por ele e seguiu de perto. Já ao pé da sepultura, entendeu que, de uma maneira ou de outra, jamais veria Lúcia novamente. No momento exato em que desciam o caixão, ele ouviu um grito de uma voz que se parecia com a sua. Não enterrem essa mulher! Era ele que falava. O espanto de todos os olhares que recebeu o fez titubear. Continuou sem muita convicção. Não enterrem essa mulher, ela pode estar viva. Félix aproximou-se dele e Ângelo viu o rosto do amigo, o estrago que aquela dor provocara. Isso perturbou-o ainda mais. Não conseguia pensar que sua amada tivesse coragem de machucar o querido Félix dessa maneira. Sua tristeza tornou-se insuportável. Nós a perdemos, disse Félix, olhando em seus olhos. Chorando, abraçados como dois órfãos, os amigos amparavam-se na dor comum. E Ângelo, mesmo sabendo que ninguém o entenderia, só conseguia repetir as mesmas palavras. Ela pode estar viva. Ela pode estar viva. Se você gostou da leitura, dá um like, né? Inscreva-se no canal, compartilhe o texto com seus amigos. Volte sempre para ouvir mais histórias. Meu canal, Nazaré Lisboa, no YouTube, @Nazaré Lisboa 22. Muito obrigada.